Já. Boa noite a todos. Hoje, dia 13 de agosto de 2015, daremos início à 24ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Adiantar 2 minutos. Inês Satio Kuyama Kawamoto, ausente. Heitor Pereira Sansão, ausente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, presente. Jorge Justino Alves, ausente. Cleito Costa Peniche, ausente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Maurício Martins, presente. Luiz Marcelo Comeron, presente. Raul Moreno Calazans, presente. Célio Pereira, presente. Júlio César dos Santos Justino, presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 140/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1538/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Ofício número 141/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1539/2015, que altera valores dos anexos 5 e 6 da Lei 1436/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Ofício número 142/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1540/2015, que altera os valores dos anexos 2 e 3 da Lei 1352/2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2014-2017 e da outras providências. Ofício número 143/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1541/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Ofício número 144/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1542/2015, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Ofício número 066/2015 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1508/2015, que dispõe sobre a denominação da Rua Antônio Mateus da Veiga, localizada no Jardim Caiçara 1, no município de Registro. Os ofícios informando os projetos ora lido encaminham as comissões permanentes para análise e posterior parecer. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Moções 90/2015, prejudicada pela ausência da vereadora Inês. 117/2015, vereador Luiz Marcelo Comeron. Moção de congratulação ao jovem Jefferson Pecore Viana por ser um dos vencedores do concurso Várias Línguas, Um Mundo, promovido pelo Fórum Global da Juventude. 118/2015, vereador Oswaldo Sérgio Machado. Moção de aplauso à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, dos tenistas de mesa Karina Shirai, Flávio Shirai, Leandro Shirai e o técnico Fábio Shirai, reconhecendo a importância dos referidos atletas na representação do nosso município. 119/2015, do mesmo vereador, moção de aplauso ao ciclista Robson Ribeiro Dias, que sagrou-se campeão brasileiro na prova Omnium e Skate, realizada em Maringá, no Paraná. 120/2015, do vereador Raul Moreno Calazans, moção de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Mateus Fouto, ocorrido no dia 27 de julho de 2015. 121/2015, do vereador Oswaldo Sérgio Machado, moção de aplauso ao jovem agricultor Jefferson Magário, que vem desempenhando um profícuo trabalho na defesa dos agricultores, especialmente em favor dos bananicultores. As moções de aplauso e congratulação ora lida
Encaminho para a ordem do dia. As moções de pesares, as demais oficie-se. Indicações. Indicações. 473/2015, vereador Oswaldo Sérgio Machado. Instalação e troca de luminárias queimadas na estrada do bairro Ribeirão de Registro. 474/2015, do mesmo vereador. Substituição de telhas do abrigo de ônibus próximo à segunda vila na estrada do Ribeirão de Registro. 475/2015, do mesmo vereador. Realização de limpeza da vala localizada na segunda vila do bairro Ribeirão de Registro. 476/2015, do vereador Luiz Marcelo Comeron. Redutor de velocidade na Avenida Professor Ceci Teixeira de Melo Almada, na altura do número 790. 477/2015, do mesmo vereador. Construção de um abrigo para passageiros no ponto de ônibus que está situado na rua José Antônio Cabral, esquina com a Avenida Matsu Sakuragi, próximo à placa da Unimed, no Jardim Esperança. 478/2015, do mesmo vereador. Proceder fiscalização na oficina mecânica localizada na Avenida Ceci Teixeira de Melo Almada, esquina com a Rua Nigéria, no bairro Xangri-Lá. 479/2015, do mesmo vereador. Instalação de lombada ou redutor de velocidades na Rua João Augusto Abiazar, altura do número 212, Jardim Caiçara 1. 480/2015, vereador Célio Pereira. Repintura de todas as faixas de pedestre, como também os quebra-molas, em toda a extensão da Avenida Clara Janotti de Souza. 481 está prejudicado pela ausência do vereador. 482/2015, vereador Célio Pereira. Confecção de placas com dizeres. Feira neste local a partir das 15 horas na Rua São Paulo e feira neste local a partir das 5 horas na Rua José Antônio de Campos. 484 também prejudicada, 485, 486 e 488, prejudicado pela ausência do vereador. Indicação 436/2015, vereador Inês Satio Koyama Kawamoto. Verificar as instalações, bem como as condições em que se encontram as luminárias existentes ao redor na quadra de esportes e academia ao ar livre do conjunto habitacional Jardim Eiji Matsumura. 437/2015, da mesma vereadora. Reposição de telhas da quadra coberta do Jardim Eiji Matsumura ou o isolamento do local até que possam proceder à retirada de partes das telhas que encontram-se soltas ou a total reforma. 438/2015, da mesma vereadora. Verificar a possibilidade de efetuar a manutenção ou a retirada dos equipamentos existentes na academia ao ar livre do Jardim Eiji Matsumura. Indicações, hora lida, oficie-se conforme solicitado. 481/2015, do vereador Heitor Pereira Sansão. Gestão junta Electro para a troca de postes podre e mudança de lugar na rua Jurandir Farias da Costa, em frente ao número 121, no bairro do Nosso Teto. 484/2015, vereador Cleito Costa Peniche. Proceder à instalação de tubulação com capacidade suficiente para escoamento de água pluvial nas ruas do bairro Jardim Paulistano. 485/2015, do mesmo vereador. Serviço de pavimentação asfáltica na rua João Kugler Sobrinho, Jardim São Mateus. 486/2015, do mesmo vereador. Serviço de recuperação da calçada frente ao Colégio Rui Prado, na Vila Ribeirópolis. 488/2015, do mesmo vereador. Proceder em caráter de urgência a contenção do desbarrancamento da rua Ryosaka Yamazaki. Oficie conforme solicitado. Nobre presidente, tem uma moção aqui da nobre vereadora Inês. Eu vou fazer a leitura. 90/2015, vereador Inês Satio Koyama Kawamoto. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Aparecido Rodrigues de Oliveira, ocorrido no dia 19 de junho. Caminho para a ordem do dia. Perdão, a moção de pesar, oficie-se. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Prezado senhor,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria sobre a campanha nacional contra a poliomielite e a atualização das cadernetas de vacinação para crianças de 0 e 4 anos, e 11 meses e 29 dias. Informamos que o dia D da mobilização acontecerá no dia 15 de agosto, das 8 às 17 horas, em todas as unidades de saúde do município. Haverá também vacinação no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, para as crianças que estiverem em trânsito. Ao ensejo, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Josefa Maria Rangel da Cruz, secretária municipal de saúde. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa da Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 15/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Encaminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Não há. Não havendo vereador inscrito a falar em pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Inês Satio Koyama Kawamoto, presente. Heitor Pereira Sansão, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Xavier Rufino de Oliveira, presente. Marcos Aurélio Portela, presente. Jorge Justino Alves, presente. Cleito Costa Peniche, presente. Oswaldo Sérgio Machado, presente. Maurício Martins, presente. Luiz Marcelo Comeron, presente. Raul Moreno Calazans, presente. Célio Pereira, presente. Júlio César dos Santos Justino, presente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 1515/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Com parecer favorável à aprovação no texto original das comissões de Justiça e Redação, Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, Obras, Serviços e Bens Municipais. Coloco em discussão o projeto de lei 1515 de 2015. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a confecção dos respectivos autógrafos e posterior envio ao Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que leia o próximo material constante na ordem do dia. Moção de congratulação número 117/2015, do vereador Luiz Marcelo Comeron. Ao jovem Jefferson Pecore Viana, por ser um dos vencedores do concurso Várias Línguas, Um Mundo, promovido pelo Fórum Global da Juventude. Em discussão, a moção de congratulação 117 de 2015, do vereador Luiz Marcelo Comeron. Com a palavra, vereador Marcos Aurélio Portela. Senhor presidente, gostaria de aqui enriquecer um pouco mais essa moção de aplauso, mais que merecida, o vereador Marcelo Comeron, né? Meu amigo Jefferson Pecore. Tive a oportunidade de trabalhar com esse jovem, ainda quando aprendiz, na Caixa Econômica Federal. Um rapaz muito, desde jovem, interessado por política, empenhado em política, e, acima de tudo, na política bolivariana. Essa indicação dele na ONU também se deve a um artigo que ele escreveu na universidade onde estuda. Um jovem que escolhia, de família simples, daqui do Vale do Ribeira, de Registro, mas que escolhia
a universidade onde ia estudar, porque ele passava em várias delas. Um rapaz interessado nas questões políticas, o que tem muito pouco hoje em dia, né? Com exceção dos nossos colegas aqui, que o Marcos sempre traz aqui para participar, né? É claro. E o Jefferson Pécora é uma pessoa muito especial. Conheci ele em 2003, um pouquinho antes de entrar nessa casa, e só vi coisas boas dele, o interesse dele pela política, só vi destaque desse jovem, né, que hoje já está bem mais adulto já, na universidade onde sua tese era a discussão sobre o bolivarismo na América do Sul, né, em línguas castelhana e espanhola, né. Então, já desde que ele destacou-se lá, já entrou em contato com a gente, fez eu, na intenção de homenagear ele, também homenageou a gente lá, dizendo, né, do conhecimento que a gente adquiriu um com o outro. Então, eu quero dizer que eu voto favoravelmente a essa moção, mas muito mais favorável ainda, Marcelo, com muita alegria. Parabéns pela indicação, né? Essa semana a gente está meio sem assessoria, está meio corrido, mas fazemos nossas a moção de aplauso, né, a esse merecido, um jovem de registro, está em destaque lá na ONU, discursou na ONU, né, falou para a rádio ONU. Então isso não é coisa pouca, não, gente. É um cara, um jovem que se interessa pelos estudos, né? Hoje tão difícil, né, as coisas, a pessoa se interar com política e estudar e passar em universidade para estudar gratuitamente, né, passar em vestibular, é muito difícil hoje em dia. Então, para mim, ele está estudando, para mim já é um orgulho. Ele está na ONU é um orgulho maior ainda. E ser de registro é um orgulho muito maior ainda. Então, para esse jovem não tem limite, eu tenho certeza, porque ele é muito jovem ainda. Tive a oportunidade de encontrar com ele essa semana. Já andou dando umas palestras aqui em registro, sobre o que teve lá no nosso céu, lá na Vila Nova, né? Então é realmente um cara muito especial mesmo. Então, Marcelo, parabéns aí, pode contar com a gente. Ainda na discussão da moção de congratulação 117/2015, com a palavra o vereador Luiz Marcelo Comeron. Senhor presidente, aproveitando aqui a fala do vereador Portela, essa moção de congratulação que eu estou fazendo indicação hoje aqui para esse jovem de registro, está representando o registro, na verdade, no mundo inteiro. O senhor Jefferson Pécora Viana é um orgulho para os seus pais, filho de registro, como o Portela, amigo dele, acabou de falar aqui, a família dele é amiga pessoal minha, o Jamilton Silva Viana e a Cláudia Fernanda Elisa Pécora Viana. E, senhor presidente, esse moço, ele faz Universidade Federal no Rio Grande do Sul, e o trabalho dele, que foi o tema, várias línguas, o mundo, ele fez o projeto dele todinho em espanhol. Ele fez todinho em espanhol. Concorreu com vários países e ele foi um dos escolhidos. Parabéns para registro, parabéns para os professores desse moço de registro, que desde o início a família dele, que puderam fazer com que ele se encaminhasse. Quantos filhos de registro, filhos do Hélio Ribeira, também não está aí faltando uma oportunidade. E ele abraçou essa causa, faz aqui no Rio Grande do Sul, Universidade Federal, Comércio Exterior. Jefferson é um exemplo de cidadão registrense. Parabéns a ele. Vou convidá-lo para que no dia da entrega dessa moção, ele venha até a Câmara aqui, receber isso aqui, e vou conversar com o senhor presidente se ele pode aqui no dia usar até a tribuna livre para fazer uma palestra para nós. Muito obrigado aí por vocês, que acredito que venha a ser aprovado por unanimidade. E vamos contar com ele aqui. Já estou até conversando com a família dele para ver, para que possa colocar na agenda que ele venha aqui no dia para receber essa moção. Obrigado. Continua em discussão a moção de congratulação número 117/2015. Não havendo mais vereador interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do próximo material constante na ordem do dia. Moção de aplauso número 118/2015, vereador Oswaldo Sérgio Machado, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, dos tenistas de mesa Karina Shirai, Flávio Shirai, Leandro Shirai e o técnico Fábio Shirai, reconhecendo a importância dos referidos atletas na representação do nosso município. Em discussão, a moção de aplauso 118/2015. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a moção de aplauso 118/2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do próximo material constante na ordem do dia. Moção de aplauso número 119/2015, vereador Oswaldo Sérgio Machado, ao ciclista Robson Ribeiro Dias, que sagrou-se campeão brasileiro na prova Omnium e SCAT, realizada em Maringá, estado do Paraná. Em discussão, a moção de aplauso 119/2015. Não havendo vereador interessado em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação continuem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que proceda o próximo material constante na ordem do dia. Moção de aplauso número 121/2015, vereador Oswaldo Sérgio Machado, ao jovem agricultor Jefferson Magário, que vem desempenhando um profícuo trabalho na defesa dos agricultores, especialmente em favor da bananicultura. Em discussão, a moção de aplauso 121/2015. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Marcelo, já tem um requerimento? Rui. Às 19h21, às 19h23, paraliso a corrente sessão para que seja colhida as assinaturas e um requerimento apresentado pelo vereador Luiz Marcelo Comeron.
Às 19 horas e 28 minutos e 45 segundos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento para a inclusão do projeto que reza sobre a LDO para inclusão em regime especial. Senhor presidente, considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221, sexto do regimento interno, justifica-se pela relevância da matéria tratada na referida proposição, demandando uma deliberação mais rápida para afastar o risco de perecimento do seu objeto. Considerando que o presente requerimento de urgência especial encontra-se subscrito e formulado por escrito conforme o artigo 221 do regimento interno. Feitas essas considerações, requeremos que a presidência da Câmara Municipal submeta o presente requerimento à apreciação e aprovação do plenário nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos para que as comissões que não apresentaram parecer até o presente momento possam fazê-lo. Projeto de lei número 1516/2015 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016 e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Plenário Daniel das Neves, 13 de agosto de 2015. O requerimento ora lido coloco em discussão. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação do requerimento continuam como estão, os contrários que se manifestem. Raul Jorge, favorável? Favorável, né? Aprovação do requerimento? Você assinou? O vereador Xavier vota favorável ao requerimento? O requerimento é aprovado por unanimidade. Não. Votou favorável. Como esse projeto da LDO ele é encaminhado apenas para 2 comissões e aos pareceres das 2 comissões, não há necessidade de interrompermos a sessão por 15 minutos para exararmos parecer. Portanto, eu solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto para que possamos discuti-lo e votá-lo. Projeto de lei número 1516/2015 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2016 e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Com pareceres favoráveis de todas as comissões. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo vereadores interessados em fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho para autógrafo. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos na explicação pessoal. Vereador Raul Moreno Calazans. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Raul Moreno Calazans. Alô. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Oswaldo, senhores secretários, vereador Cezinha, vereador Marcelo, nobres colegas vereadores, público que nos prestigia com a sua presença e aqueles que nos acompanham também pelo site da Câmara Municipal de Registro, meu boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, é comum
tem sido muito comum. Para as reivindicações que são apresentadas ao chefe do Poder Executivo, o senhor prefeito, pela população, também pelos vereadores desta casa, ouvirmos a seguinte resposta: a prefeitura passa por dificuldades financeiras, não há recursos por conta da crise instalada no nosso país, e as receitas municipais estão caindo, estão regredindo. É muito comum esse discurso. Soube agora, inclusive, que o SEMPA, esse ano, não terá lanche para as crianças. As crianças vão ter que retornar para a escola para tomar merenda, né? E tudo se justifica por corte nas despesas, por conta da falta de recursos. Assim também com os servidores. Hora extra, nem se fala mais nisso. É preciso cortar despesas, porque a nossa receita está caindo. Esse é o discurso oficial. E tudo culpa da crise. Culpa da crise. Pois bem, tomei a iniciativa, nobres colegas, de fazer um estudo levantando as principais receitas que o município tem, de janeiro até junho deste ano, os 6 primeiros meses, e compará-las com as receitas, as mesmas receitas, de janeiro até junho, os 6 primeiros meses do ano passado, de 2014. E pude observar algumas coisas interessantes. Quero dizer que são dados colhidos no site, né, do Tesouro Nacional, da Secretaria de Estado da Fazenda e do nosso portal da Transparência, né, no site da Prefeitura Municipal de Registro. Portanto, são dados oficiais. E pude observar algumas coisas. Somados os 6 grandes tributos, ou as 6 maiores fontes de receita que aparecem aqui nesse quadro, as transferências constitucionais federais, as 2 principais, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, as transferências constitucionais estaduais, que são o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e o IPVA, a cota parte que fica no nosso município, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos. E as 2 receitas próprias, que são de arrecadação do município, principais, né, o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, e o ISS, o Imposto sobre Serviços. Essas 6 fontes de receita são as maiores da Prefeitura de Registro. Claro que existem outras, taxas, tarifas, tem outros repasses, outras transferências, todas menores. Eu, por motivos óbvios e limitações técnicas, não pude levantar todas, apenas as maiores, né? Nós pudemos observar como se comportou o levantamento dessas receitas durante os 6 primeiros meses. Pela liderança, para concluir, senhor presidente. Pela liderança, vereador Raul. E pudemos observar que todas tiveram variação positiva em relação aos 6 primeiros meses de 2014. O FPM cresceu 7,32%. Em valores absolutos, obviamente, não considerando aqui a inflação. O Fundeb
cresceu 12,86%. O ICMS, 22,9%. O IPVA, 14,59%. O IPTU, 3,17%. Aqui considerando apenas o IPTU deste ano, porque esse ano também se recolheu, não é, da dívida ativa do IPTU, tal, IPTU que eram de outros anos. Estamos considerando aqui apenas desse ano. Né? Portanto, se considerássemos o arrecadado com o IPTU de outros anos, os valores seriam ainda um pouco maiores. E o ISS, uma variação positiva de 10,21%. No total, desses 6 tributos, dessas 6 fontes de recurso, em 2014, nós tivemos R$ 45.787.285,54. E em 2015, no mesmo período, de janeiro a junho, R$ 51.560.864,28. Um acréscimo, levando em conta o pacote, né, de fontes de receita, de 12,61%. É óbvio que existe uma crise no nosso país. E consideremos que o IPCA, que mede a inflação oficial, em junho de 2015, bateu as casas de 8,89%. E mesmo assim, nós temos quase 4% de aumento real de arrecadação. Aumento real de arrecadação em relação ao ano passado. Estão aqui os dados. Não fui eu que inventei. A fonte, Tesouro Nacional, Secretaria de Fazenda do Estado e a Portal de Transparência do município de Registro. Portanto, eu acho que nós devemos avaliar com bastante cuidado esse discurso. Porque é óbvio que nós vivemos uma crise. Temos um problema na economia. Mas o quanto isso tem impactado as finanças municipais? Não é? Acredito que nós poderíamos ter um resultado melhor se a economia tivesse melhor. Mas o diabo não é tão feio quanto se pinta. E não podemos usar a crise como muleta, como desculpa pela falta de investimentos e de gastos naquilo que nós consideremos prioridade. É preciso melhorar a qualidade dos gastos, definir melhor quais são as prioridades do nosso município. As prioridades. Certamente, a prioridade não é fazer um poço de R$200 mil no bairro Indaiatuba, com recursos do Estado que seja, mas não é. Certamente, a prioridade não é ficar eventuando gastos, né, com centenas e centenas de diárias de tendas e banheiros químicos, que muitas vezes nem se confirma a utilização. Não é essa a prioridade. E naquilo que é a prioridade para a população, nós vemos o discurso oficial de que não há dinheiro por conta da crise. Um outro fator importante para entendermos essa situação e olharmos com certa desconfiança para esse discurso, é a chegada nesta casa, semana passada ainda, só 2 projetos de lei de suplementação orçamentária. Projeto de lei 1522/2015. Coloca recursos novos no orçamento em determinadas fichas. E recursos de excesso de arrecadação de R$ 778 mil. O projeto de lei 1536/2015 também coloca recursos em algumas fichas orçamentárias. Todos de excesso de arrecadação no valor de R$ 2.420.000. Excesso de arrecadação de recursos próprios. Isso significa que esse recurso, que não estava previsto no orçamento, e nós tivemos uma arrecadação maior. Portanto, né, a previsão do orçamento, previsão orçamentária das receitas que teríamos, né, seria
ainda menor. E nós estamos tendo excesso de arrecadação. Se nós estamos tendo excesso de arrecadação, não tem redução de receita. Ora, isso é óbvio para todos nós. Portanto, nobres colegas, quero aprofundar um pouco mais nesses estudos. Né? Esses dados e essa planilha está à disposição de todos os colegas vereadores e vou disponibilizar à população como um todo, para que a gente possa começar a compreender um pouco melhor como se dá um mecanismo de arrecadação dos recursos no município. Não é? E não ficarmos apenas no discurso oficial, ouvido no gabinete, de que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Mas aqui os dados nos mostram o contrário. Para concluir, não quero aqui negar que temos uma crise, um problema econômico no nosso país. É óbvio que temos. É óbvio que temos. Sentimos isso no dia a dia. Sentimos isso. Mas isso não pode servir de desculpas. Não pode servir de muleta para uma administração que não consegue gerenciar os seus recursos, não estabelece corretamente as suas prioridades, e aí falta recurso para aquilo que é essencial da população de Registro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Uma boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito a falar em explicação pessoal. Vereador Cleiton Costa Peniche. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cleiton Costa Peniche. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite aos membros da mesa, diretora, nobres pares, público presente, público que nos acompanha através da internet, site oficial da Câmara Municipal de Registro, minha saudação. Quero dizer, nobres pares, que de fato eu estou convencido de que o cuidado com a criança e com o adolescente no município de Registro não tem sido uma prioridade. Eu estou convencido de que há uma necessidade premente de que o governo comece a rever algumas atitudes. Hoje, ao fim da tarde, eu recebi uma ligação de alguém preocupado, porque nesse ano de 2015, a realização dos Jogos da Semana da Pátria estão comprometidos. As atividades estão comprometidas. E quero lhes dizer por quê. Porque, segundo o que me foi informado, a Secretaria Municipal de Esportes sequer conseguiu planejar e organizar o seu orçamento para que as crianças pudessem ter a oferta de um lanche durante os Jogos. A Secretaria Municipal de Esportes, em 2015, alegou ter condições de bancar uma parte da premiação, alegou ter condições de bancar os custos de arbitragem, utilizando estagiários, o que faz com que o valor caia um pouco e gere economia, porém, sugeriu que as escolas levassem os alunos para os jogos, depois de tomar um jejum nas escolas, exercessem as atividades físicas, praticassem os esportes, disputassem as competições, os jogos, e só tomassem o lanche depois de voltarem para a unidade, depois de retornarem às escolas. Uma economia necessária, porque diz que não tem dinheiro para comprar o lanche para as crianças fazerem logo após a atividade física, que nós consideramos que é necessário, e sempre aconteceu. E aí, eu quero lembrar que quando eu era mais novo, quando criança, e com certeza vossas excelências ou algum
cidadão que esteja nos acompanhando aqui, no plenário ou em casa, vai lembrar que há anos atrás, as atividades da SEMPA eram atividades muito disputadas, muito proveitosas. Atividades que faziam com que a criança estivesse ali concentrada naquilo e aprendesse a ter disciplina, se envolvesse em algo que iria aumentar a sua autoestima. Eu fiz isso quando era criança, quando era moleque, eu disputava futsal, voleibol, atletismo, natação, jogo de dama, jogo de xadrez, e aquilo para mim era algo extremamente importante, era algo que me motivava, que me incentivava a praticar uma atividade boa, que me afastava das drogas, que impedia que eu despertasse interesse por bebidas alcoólicas e etc. Hoje, momento em que o país está vivendo uma crise, o mundo vive uma crise, e não é só na área da economia, é também na área da segurança, saúde, educação, da violência. Mais do que nunca, nós precisamos desenvolver atividades que envolvam os nossos jovens, envolvam as crianças. Aquele cidadão que é pai, a mãe, se preocupam. Eles querem que a prefeitura ofereça algum tipo de atividade para que os filhos deles possam ter uma oportunidade de descobrir um talento. Foi falado aqui por um vereador no primeiro momento da sessão que um jovem de registro se sagrou dentro de uma competição de línguas, porque ele era talentoso. Mais do que isso, porque ele foi dado a oportunidade. Quantos meninos talentosos nós temos hoje no município na área de esportes também. Mas nós estamos privando esse menino de ter oportunidade. Só para concluir, senhor presidente. 1 minuto para concluir, vereador Cleiton. É importante que no município aconteçam oficinas, escolinhas de futebol, handball, basquetebol, society, xadrez, dama, natação, enfim, diferentes modalidades para que as crianças possam ter acesso a isso. Para que as crianças no contraturno, ou seja, aquelas que vão estudar no período da manhã, possam à tarde ter alguma atividade oferecida pela prefeitura. Para que as crianças que estudam à tarde, no período da manhã, possam ter alguma atividade oferecida pela prefeitura. E nesse caso, para que o município durante o ano organize, planeje e execute os Jogos da Semana da Pátria, como sempre foi feito, de maneira proveitosa. Os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam disso. E é importante que o governo passe a dar atenção para este caso. Então fica aqui a minha indignação, o meu descontentamento. Quero dizer que eu vou morrer e não vou ver tudo. A prefeitura com dificuldade de dar um lanche, pão, presunto, queijo e um suco para a criança que vai disputar um campeonato e fazer uma atividade física. É, de fato, um absurdo. Nós vemos isso acontecendo e a prefeitura não mudar a sua postura, a Secretaria de Esportes não conseguir planejar o seu orçamento para oferecer isso à população registrense. Fica aqui registrada a minha indignação. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Marcos Aurélio Portela. Com a palavra o vereador Marco Aurélio Portela. Gostaria de falar nessa segunda parte da sessão, né, iniciando pelas palavras aqui, continuando, do nosso homenageado Jefferson. Né. Meu amigo Marcos Portela, obrigado pelas palavras sinceras e carinhosas. Desde que nos conhecemos em 2004, nossa troca de ideias e visões políticas tem sido transparente, honesta, humilde e construtora. Aprendi muito contigo. Levei esse aprendizado aonde você vê, nas fotos, no parlamento do mundo. Saiba que podes contar comigo, companheiro, que te respeito e admiro. Estarei sempre junto. Seguimos juntos nessa luta. A luta continua. Além de tudo, né, além de uma grande pessoa, uma humildade, né, é o mais importante na pessoa, né?
levou a nossa cidade, as nossas ideias, os nossos diálogos, o que aprendeu na nossa cidade, o que aprendeu na escola, para o parlamento do mundo. Isso é um exemplo a ser seguido. Aí eu volto à dura realidade da nossa cidade, né? Como foi bem mostrada e bem explicada aqui pelo companheiro Raul, né? Pelo vereador Cleito aqui também bem expostas a o que a gente está passando, né? Tudo agora serve de muleta, né? Não temos obras, pelo menos importantes, inauguradas e começadas agora neste governo, que signifique um grande rombo nos caixas da prefeitura, né? A gente quer saber aonde está indo esse dinheiro. Onde está indo o dinheiro? Estamos com a economia sanada, temos recursos para fazer obras novas, para terminar as assinadas e começadas pelo governo que saiu, que por sinal deixou a maior quantidade de obra possível assinada e recurso e caixa. Caixa em ordem, contas aprovadas. Isso ninguém pode falar. Agora, o que de tão grande, de tão novo, que está levando todos os recursos da prefeitura, que leva a insanidade de cortar R$50 do Vale Alimentação, do servidor público, né? Que leva a cada vez diminuir mais o SEMPA. SEMPA, que é um projeto de lei perfeito, um projeto de lei muito bonito, de autoria do nosso vice-prefeito, né? Que era para estar cobrando isso do nosso prefeito. O SEMPA, cortar lanche. Eu estou falando, depois disso que eu estou exagerando, estão cortando na carne, estão cortando no trabalhador, estão cortando na alimentação escolar, estão cortando muitas vezes nas estradas, menos um pouco, mas estão cortando no esporte, estão cortando na carne, estão cortando no trabalhador, estão cortando das pessoas, né? Aí como eu nunca posso me inscrever por último, depois eu vou vir aqui e eu não posso falar mais, mas a gente volta na outra sessão e fala de novo. Se não falar aqui, fala no rádio, mas a gente não pode ficar calado, né? Eu queria dizer, gente, que é só centrar nas pessoas, só centrar em gente, porque obras, a cidade está cheia de obras para inaugurar, e não é recurso novo, é recurso que está aí, é só manter o que tem. Por que está faltando tudo isso? Principalmente nas áreas sociais, na área de esporte. Jogos regionais, tá bom. Né, tem que dar os parabéns, que, né, nossos atletas e tal, que às vezes, até o Maurício me disse alguns dias desses, muitos vão por esforço próprio, batalha por si próprio, e consegue algumas vitórias. Mas e registro? E a cidade? O que faz para o jovem? Estamos falando aqui de um jovem que se destacou. Se destacou por mérito próprio, por esforço próprio. Agora, é fácil e tem que ser feito. Chamar sim para as palestras, para dar exemplo para outros jovens. Mas não deixa um jovem como esse, tem vários por aí, outros tantos por aí, precisando de apoio. Esse se destacou por esforço, por luta, por vontade, por sorte, né? E hoje a prefeitura chama até para algumas palestras, e tem que chamar mesmo, para se destacar cada vez mais e para dar exemplos bons a outros muitos que possam surgir. Para encerrar, senhor presidente. Um minuto, então, Marcos. Quero encerrar minhas falas aqui. Não adianta ficar culpando os outros pelos seus erros. Assuma o erro, assuma o orçamento grande que está aí, em crescimento, assuma e construa, lute, faça, mas faça principalmente para aqueles que mais precisam, que estão aí reclamando, gritando por socorro e não é atendido, e quando não pode, e quando tentam gritar, alguns também não podem gritar porque é perseguido, como alguns funcionários, né? Então, vamos prestar atenção nisso, minha gente. Tem gente que está calado, mas às vezes está calado porque não pode abrir a boca, senão perde o único pão que está no dia dele, né? Então,
Vamos prestar mais atenção nessas coisas. O orçamento foi bem especificado. Acho que só, melhor que isso, só, vereador Raul, só se fizer um belo de um desenho, porque o resto é só para quem quer entender mesmo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Boa noite. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Heitor Pereira Sansão. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Heitor Pereira Sansão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Vereador Marcelo, vereador Cezinha, nobres vereadores e público presente. O vereador Raul, há pouco aqui, explanou que o nosso município teve uma arrecadação a mais do que o ano passado de 6 milhões e alguma coisa. Então, eu, como vereador, e acompanhando os números, junto com o prefeito, junto no gabinete todo dia, graças a Deus tivemos esse aumento da arrecadação. Só para trazer um exemplo aqui, a UPA, ela tinha um orçamento em 2014 de 5 milhões e 500 mil reais. Hoje, o orçamento da UPA passa de 9 milhões 480 mil reais. Só aí um aumento de 4 milhões. 600 mil horas extras. 5 milhões 358 mil reais de reajuste para o funcionalismo. Exemplos simples que passaram de 11 milhões de reais. E esse aumento de arrecadação de 6 milhões não pagou nem a metade desses pequenos exemplos que eu deixei aqui. Muito obrigado, mesa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Com a palavra, o vereador Luiz Marcelo Comeron. Oi. Oi. Perdão. Senhor presidente, secretário Cezinha, nobres pares, público aqui se faz presente, os telespectadores que estão nos assistindo via internet, boa noite a todos. Senhor presidente, eu fico impressionado. Nós temos vereadores aqui versátil. Nós temos um vereador que nos antecedeu aqui, ele já fez parte da administração, diretor da educação, ele fez parte de diretor da administração, e amanhã depois, se o Mário aposentar, o próximo prefeito pode indicar como secretário de finanças. É muito bonito os números que ele mostra aqui. Mas a despesa, eu queria ver a despesa aqui. As despesas que pega. Essa crise que ele comenta aqui, não foi criada por esse governo. Essa despesa, essa crise foi criada pelo governo federal. O governo federal está cortando tudo dos trabalhadores. O trabalhador, coitado, que recebe 2 salários mínimos no ano, ele não vai receber o PIS. A partir de setembro não recebe mais o PIS. Por quê? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas por que não tem dinheiro? Porque não tem arrecadação. Vim mostrar discurso para leigo aqui é fácil. Soltar na internet para o público ver. Eu acho que tem que ser claro, mostrar receitas e despesas. Como o vereador Heitor acabou de falar. Só a UPA, a mais bela do Brasil, custa mais de 9 milhões para o município. Teve um aumento aí de 25%. Então, senhor presidente, discurso para leigo é gostoso fazer. Eu acho que a gente tem que vir aqui nessa tribuna, demonstrar os verdadeiros números. Ele mostrou aqui, receitas. Agora eu preciso ver as despesas. O combustível subiu. Quem que autorizou? Governo federal. A energia subiu 70%. Quem é que autorizou? A ANEEL, através de quem? Governo federal. E aí vem os economistas e já estão prevendo que o PIB vai reduzir 2% o PIB brasileiro. Não sou eu que estou falando, está aqui, ó. Os números não enganam. Está aqui. Aí o vereador vai na rádio, mostra esses números aqui, a população, quem tem conhecimento sabe que não vai acreditar nisso. Mas aquele cidadão que não tem o verdadeiro conhecimento, ele vai acreditar. Então, o vereador, se ele for à rádio lá, como ele falou aqui, que vai demonstrar, coloque as despesas, coloque a causa do efeito que aconteceu, o que foi que levou a isso. Então, aí vem outro vereador e fala, cadê o dinheiro? Parece que é o jargão da Globo lá,
Cadê o dinheiro que estava aqui? O dinheiro está aí, só que não consegue cobrir a despesa. Tudo aumentaram. O prefeito está fazendo milagres. O secretário Mário de Finanças, eu não queria estar na pele dele. Ele vai fazer milagre com aqueles números lá, porque a conta tem que fechar no final do ano. A conta vai ter que fechar. O município de Registro arrecada muito bem. Parabéns para a população de Registro. Por quê? São bons pagadores. Arrecadou mais IPTU? Porque a população pagou, mas ele esquece de mostrar que esse IPTU, na verdade, teve acréscimo do ano passado, período inflacionário. Por isso que aumentou. IPVA? Sim. Aumentou o IPVA. Só que aumentou o valor, o índice do valor do IPVA do ano passado. Automaticamente a população pagou. Porque ninguém quer ver seu veículo preso seu veículo porque não pagou IPVA. É lógico que vai arrecadar bastante. Isso é óbvio. Agora, vamos mostrar as despesas. A luz ao olho da cara. Isso eu estou falando como cidadão que paga a conta de luz também. Senhores que estão aqui presentes pagam também a conta de luz e estão sentindo no bolso o poder de compra do cidadão brasileiro caiu muito. O poder de compra nosso caiu muito e vai cair mais. Não adianta falar que não, porque vai. O país, para ser recuperado, vai mais ou menos uns 10 anos, 15 anos por aí, para recuperar. Todo mundo vem aqui e critica o Fernando Henrique. Esquece que o Plano Real não foi o Fernando Henrique que fez. O Plano Real foi o Itamar Franco. Agora eles ficam falando da crise e agora estão chamando o Fernando Henrique para ajudar a tirar do buraco. E o Levi não se entende, eles não se entendem lá em cima. Só para concluir, senhor presidente. Um minuto, vereador Marcelo. Eles não se entendem lá em cima. Cadê o... Só para concluir, senhor presidente. Lá em cima, o pessoal não estão falando a mesma língua, senhor presidente. Eles não se entendem mais. Uma hora, vem o Levi, vamos cortar isso. Aí vem o Eduardo Cunha, vamos fazer isso. O Lava Jato está aí cada dia. Hoje foi preso um ex-vereador do PT. Acho que de Americano Limeira. Um rombo de 46 milhões. Aí essas operações que está acontecendo aí, é Lava Jato, agora no fundo de pensões. Abriu a CPI agora do BNDES. Senhores, eu canso de falar aqui, só Deus poderá salvar o Brasil. Não adianta maquiar os números. Não adianta maquiar os números na época da eleição. Está aí, uma hora vai estourar. A pedalada que aconteceu até agora, tem 15 dias para responder. Aquela pedalada foi 40 bilhões para pagar, tirar dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, para cobrir a parte social. 40 bilhões, senhor presidente. É muita grana, senhor presidente. Por hora só, muito obrigado e boa noite a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Com a palavra, excelentíssimo vereador Xavier Rufino de Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora e público presente. Não iria fazer uso da tribuna nessa noite, senhor presidente, mas não tem como se calar, ficar quieto ali na cadeira. Hoje um grupo de amigos conversando sobre política. E é bom fazer política. E uns, que eram vários deles, me falava da popularização do PSDB e PT. Essa pessoa falava, nós somos uma via. Até brincava, venham com nós. Venham fazer parte conosco. Um negócio interessante, nobre vereador, senhor presidente, nobre vereador, que em nenhum momento
em nenhum momento ele teceu algum comentário sobre a administração atual e a ex-administração. Falamos ali por uns 40 minutos, 1 hora, e essas pessoas apresentaram alguma proposta. E pedia, venha conosco. Falei, ainda é cedo, vamos conversar, vamos ver a proposta que se tem, se realmente é isso mesmo que vocês querem. Tem tempo ainda. E hoje, o que a gente se observa, aqui é um lugar de debate, é um lugar que é onde nós temos que tirar as ideias, levar para o executivo, coisas boas. É isso que os munícipes ali fora estão esperando. Mas o que a gente se vê aqui, senhor presidente, se o senhor me ouvir, o que a gente se vê aqui é um debate político, que nem começou a campanha ainda. Aqui nós devemos debater ideias. É isso que o povo aí quer. E quando nós políticos tirar o ego do eu fiz, em vez de ser eu fiz, nós fizemos, com certeza muitas coisas vão melhorar a população. A mania de nós é eu fiz, eu faço, eu vou fazer. E acaba não fazendo nada. É nós fazemos. Aí sim, é em prol da coletividade. Não é em prol de meia dúzia. Eu fiz, é para meia dúzia. Nós fazemos, é para todos. E essas pessoas mostraram alguns pontos interessantes do nosso município. Eu vou frisar. Não falaram nenhuma vez, não criticaram nenhuma vez a atual administração e nenhuma vez a ex-administração. Isso é importante na vida política. Porque para cobrir a minha casa, não preciso estelhar a casa dos outros, a casa do vizinho. É um passo importante dessas pessoas que conversamos por uns 40 minutos. Mas, nobre colega Cameron, os números do nobre vereador Raul, se estão certos ou deixou de estar, a gente precisa averiguar depois. Agora, eu não sou leigo. Posso não ter estudo que tem o nobre vereador Raul Moreno Calazan. Mas eu leio um pouquinho. Se eu pôr meu óculos aqui, eu enxergo um número, eu leio um pouquinho. Então eu entendo um pouquinho. Leigo não. Não vai me passar para trás. Só me dá o óculos ali que eu enxergo. Né? Posso não entender igual entende ele, claro. De número eu não entendo mesmo, mas falar que a metade de 2 mais 2 é 5, eu sei. Né? Então, nós temos que nós unir as nossas forças. Nós somos pouco. E pedir muito para Deus, viu? As coisas estão feias. Não temos que separar os porquinhos que nós somos, separar as forças. Imagine nós. Se o senhor vai, o senhor PV, né? O senhor vai lá no PV, traz cá, o presidente vai lá no PSDB, traz, o novo vereador, o primeiro secretário vai lá no partido, traz, e no junto vai, traz. Se todo mundo consegue trazer um pouquinho, nós vamos longe. Agora nós somos pouco. Começamos aqui a separar, segregar. O que a população espera de nós? Esperança nenhuma. E amanhã depois nós vamos aparecer, bater palma na casa dessas pessoas, pedindo voto. Aí é tarde. É tarde, nós temos que juntar. Primeiro nós temos que fazer, ou pelo menos tentar fazer o melhor estar da vida da nossa população. É para isso que nós fomos eleitos. É para isso que nós estamos aqui. Não defender A ou B, ou C. Não é para isso não que a população está esperando. A população quer coisa concreta, quer melhor educação, melhor saúde. Como melhorar a saúde, o que tem que fazer. Na semana passada, eu falei um pouco da saúde, até dei um pitaco, que se chamasse o presidente do Consaúde para explicar melhor essa tal reguladora lá em Pariquera, né?
tendo em vista que o nobre vereador Raul Moreno Calazan faz parte do Conselho Fiscal do Consaúde. Eu quero entender melhor os procedimentos da saúde. Não podemos acreditar que uma pessoa sai... Um minuto para concluir, senhor presidente, é isso? Que uma pessoa sai, vai para o UPA, do UPA vai para o São João, depois volta e perde o médico de vista, a sua especialidade. Aí que nós temos que agir, aí que nós temos que unir nossas forças que não são grandes. Não ficar discutindo coisa que não leva a lugar algum. Nós temos que nos unirmos e nós fazer muita força para trazer o melhor para o nosso povo de Registro. Tenho dito, muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Senhor secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Oswaldo Sérgio Machado. Solicito ao vice-presidente reitor que ocupe a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Com a palavra o vereador Oswaldo Sérgio Machado. Boa noite, presidente reitor, demais pares da mesa, Júlio César, Marcelo Comeron, nobres vereadores. Quero saudar também aos servidores da casa, aqueles que nos acompanham no plenário da casa, em nome da Andréia, ex-assessora desta vereança, juntamente ali com a Silvia Moreno, a imprensa aqui presente, e todos aqueles que nos acompanham também pelo portal da casa. Vereador reitor, eu quero também tecer alguns minutinhos de comentário sobre aquilo que vossas excelências já deliberaram aqui, já discutiram sobre essa questão dos números. Os números, eles são muito importantes realmente, porque os números não mentem, se eles colocados de forma correta, e foram colocados de forma corretas aqui pelo vereador Raul. E nós vimos aqui, portanto, nesses números, como o vereador, Vossa Excelência já explicou, o vereador Marcelo também, esse aumento na ordem de 8% na arrecadação, 8% não, quase 12% na arrecadação de 2014, primeiro semestre de 2014, em 2015 em relação a 2014. É óbvio que a gente vê aqui um bom sinal, apesar da crise, nós vemos um bom sinal do governo do Estado, porque os dois tributos que realmente tiveram uma acentuada contribuição para melhoria ou para que não agravasse tanto foram o ICMS e o IPVA, tributos do governo do Estado. O IPTU nosso demonstra que, se nós tirarmos a inflação, ele ficou abaixo, onde nós tivemos um período inflacionário de 8%, 9%, nós tivemos um aumento do IPTU de 3%, portanto, ele não supre nem mesmo a questão da inflação, e nós tivemos aí alguns tributos dentro da média, que é o Fundeb, o FPM, o ISS, aí variando de 8% a 10% de aumento ante a inflação de 8%. Mas eu gostaria de destacar, o vereador Xavier falou uma coisa muito importante com relação à unidade. E a gente tem visto isso nesta administração do Executivo, inclusive com o apoio desta casa, aprovando as suplementações na hora que precisam, aprovando os principais projetos. Esta casa que aprovou em tempo hábil, para que o prefeito, nos primeiros dias de mandato, nós pudéssemos hoje passar ali à margem da BR e contemplar ali o 6º andar do prédio do Hospital Regional sendo erguido. Essa é uma obra significante, o vereador Marcos. A pena que ela talvez não se transpareça, mas é uma obra importante, inclusive adquirido com o recurso do município, o terreno na ordem de R$1.200.000, na época que nós, em breve, nós desfrutaremos dessas maravilhas. E o dinheiro também, eu tenho visto muito ele na melhoria da cidade. Eu creio que boa parte da população de Registro, em relação aos anos anteriores, nós temos visto uma cidade mais bem cuidada. Esse esforço coletivo do secretariado, com esse dinamismo do governo, com o apoio dessa casa, tem cuidado melhor da cidade. Novas equipes de saúde da família também consomem dinheiro, então o dinheiro pode estar ali. Se nós formos talvez fazer uma averiguação, que é da nossa parte, fazer averiguações, poderemos encontrar lá, assim como o preenchimento de todas as vagas dos postos de saúde com os médicos, novos CRAS funcionando, é uma realidade.
Isso atende a população. Está aí o Marcos Batalha, que acompanha bastante os conselhos, vê a importância dos CRAS, dando curso o pessoal se qualificando. Temos visto também que consumiu um grande valor, que é a implementação da UPA. Nós passamos aí de R$500 mil, como foi aqui falado, para quase R$1 milhão mensal com a questão do nosso atendimento emergencial, com o pronto-socorro. Melhoria nos transportes dos pacientes, inúmeros veículos de qualidade. A prefeitura também pode ser visto o dinheiro nesses novos consultórios odontológicos. Melhoria nos prédios imobiliários da educação, da saúde. A gente tem visto aí algumas melhorias pontuais e algumas melhorias significativas nos prédios da saúde, nos prédios da educação, inclusive com aquisição e melhorias para as crianças, instalando ar-condicionado em todas as creches, bebedouros apropriados. Contratação de novos servidores. Essa casa aqui aprovou criação de cargos, criação de contratação. Novos servidores foram contratados para que a prefeitura tivesse um melhor serviço à comunidade. A energia elétrica, como foi dito, é um gasto significativo. Com um aumento de 60%, ele se torna mais significativo ainda. Então, também tem sido gasto dinheiro. O dinheiro pode ser encontrado ali nos comprovantes desses pagamentos. A reposição dos servidores, como também foi aqui colocado, mais de R$5 milhões este ano serão investidos na correção inflacionária dos servidores. Eu solicito 1 minuto para concluir. 1 minuto. Melhoria nos aterros sanitários, uma série de situação, né? Nós tivemos aí 35 quilômetros da malha asfáltica recuperada, né? Isso trouxe melhoria de vida à população. Isso traz uma melhora para a cidade, né? Nós falamos de uma série de situações que nós podemos sim, se nós nos esforçarmos um pouquinho, nós veremos os recursos, né, que tem sido não aumentado da forma com que aumentou as despesas para que esses melhores serviços forem oferecidos, mas nós podemos ver assim. Eu quero destacar o dinamismo, né, do governo do Estado, com a gestão do governo do Estado dos últimos anos, que proporciona hoje o município de Registro e os municípios do Estado de São Paulo, esse aumento no ICMS, no IPVA, e principalmente o esforço coletivo da equipe de governo e desta casa para que o município andasse nesse ritmo que anda hoje. Muito obrigado, presidente Heitor. Obrigado a todos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo mais vereador inscritos e nada mais a tratar, às 20h21, encerro a presente sessão. Lembrando aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á no dia 17/8, segunda-feira, às 18h, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 20/8, quinta-feira, às 19h. Uma boa noite e muito obrigado à presença de todos.